Olá, estamos de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN e hoje nós vamos falar sobre um movimento que está despertando muita curiosidade e nós somos provocados a tratar sobre esse tema. São os legendários. E para falar sobre isso, eu recebo aqui então dois representantes em Guarapuava, o Egon Mila, que é de Entre Rios, e o Kleber Souza. Sejam bem-vindos. E eu quero saber sobre essa história. O que são os legendários? Obrigado, Cristina, por nos receber. Obrigado pelas palavras. E então, vou fazer um breve histórico. Legendários é um movimento que iniciou na Guatemala. Já fazem quase 11 anos. Ano passado fizeram a celebração de 10 anos de movimento. E, resumidamente, se trata do seguinte: o fundador, que até hoje é o líder do movimento, chama Shep Putsu. Ele era pastor numa igreja lá na Guatemala. E ele percebeu que na igreja dele e em outras igrejas também, católicas, evangélicas, cada vez menos os homens estavam se engajando ou participando. As mulheres iam nos cultos, nas missas. As crianças às vezes sim, às vezes não, os homens pouco. E ele achou, e acho que achou certo, que precisava dar uma chacoalhada nesses homens. Os homens eram ovelhas desgarradas. Mais ou menos assim, exato. E não estavam assumindo que é, biblicamente, o papel do homem no sentido de puxar, ser sacerdote do lar significa justamente isso. Puxar e trazer essa base sólida de valores e princípios cristãos dentro de uma família que queira viver o cristianismo, né? Então, esse movimento veio para isso, veio para levar esses homens aí nessa imersão, como se fosse um retiro de 72 horas, então de quinta a domingo. Sempre o formato foi esse, segue sendo assim. E durante esse período, os homens são confrontados, basicamente, com várias coisas, consigo mesmos, com seu próprio caráter, com suas eventuais falhas, com seus eventuais deslizes, e passam por uma série de dinâmicas, desafios físicos e tal. E cada um, através disso, inicia um processo de reset ou de reavaliar o seu papel, as suas atitudes perante a sua família. Quando você diz assim, o homem é o sacerdote do lar, isso não remete a uma questão muito patriarcal, até certo ponto, ou machista mesmo, no real sentido da palavra? Eu tenho base para falar nisso porque está na Bíblia, né? Então, se a gente abre as Escrituras, eu tenho plena convicção de que não tem machismo na Bíblia, no Evangelho. Existe sim. Não, eu acho que não. Existe um papel bem claro, mais masculino, e um papel bem claro, mais feminino. De submissão? Sim, mas nós vamos chegar lá. Deixa eu falar então sobre isso. Diz, de fato, que a mulher deve se submeter ao homem, mas fala no mesmo trecho, no mesmo capítulo ali, alguns versículos antes, fala como que o homem deve tratar a mulher. Então, resumindo, o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, olha o nível de responsabilidade que nós homens temos. Se a gente quiser ser marido conforme os preceitos, desígnios e a vontade de Deus, nós temos que amar as nossas mulheres e nos entregar por elas. É muito mesmo. É muito forte. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O que Cristo fez pela igreja? Ele foi pendurado numa cruz, foi torturado e crucificado. Então esse é o nível de entrega para um casamento que o homem tem que ter. Então, logo depois, nesse mesmo capítulo, fala daí sim da submissão. Então, qual que é o homem ao qual a mulher tem que se submeter? Esse cara que se entrega e ama ela a esse ponto. Então, eu acho que poucas mulheres não gostariam de se submeter a um marido que ame a esse ponto e se entregue a esse ponto, entendeu? Então, uma coisa, primeiro o papel do homem, como que ele deve tratar a mulher, como que ele deve cuidar do seu casamento, do seu matrimônio, da sua família. Esse cara, uma vez chegando lá, é um processo. Ninguém de nós ainda está lá, mas uma vez buscando isso, essa mulher vai querer se submeter a esse homem, se submeter espiritualmente, embaixo de um sacerdócio, né? Não no sentido de obediência plena em relação a... Né? Não é uma coisa muito mais espiritual do que prática, né? do que física, entendeu? Mas mesmo assim, veja bem,
A gente vive numa época em que se prega muito a igualdade entre os gêneros. Sim. Mulher cada vez mais conquistando seu espaço em várias áreas profissionais e tudo mais. E aí, de repente, dentro de casa, o homem é que vai reinar. De certa forma, é isso que você acabou de me dizer. Não foi isso que eu falei. Primeira coisa, igualdade entre os gêneros de direitos, sim, ninguém discute isso. Igualdade plena entre os gêneros, para mim não faz sentido nenhum, e biblicamente também não faz, porque homem e mulher foram criados de maneira totalmente diferente. Então isso para mim é muito claro, né? Homem foi criado de uma maneira, a mulher foi criada de outra. Deus quis que se unissem para que um complementasse o outro. Nós precisamos das mulheres, as mulheres precisam dos homens, assim pelo menos eu entendo. E a Bíblia entende assim também, como complemento. Então, a igualdade de direitos, claro, isso nem se discute, né? E acho que isso é uma pauta antiga, ainda atual, mas acho que a maior parte desses direitos já foram conquistados, de igualdade salarial e votos, tem coisas... Não, tudo bem, eu sei que tem coisas ainda a está serem no melhoradas. processo. Sim, Processo. mas acho que já andou muito. Mas acho que tem que tomar cuidado com a questão da igualdade de gêneros, porque os gêneros são claramente diferentes. Eu acho que não dá para relativizar tudo, né? Existem papéis para um lado, existem papéis para o outro, e existe uma coisa mágica que se chama família quando esses dois papéis se unem, né? E se complementam, né? Então, tanto o papel do homem quanto da mulher está claro, inclusive na Bíblia, né? Que a gente vai falar várias vezes essa palavra, a Bíblia, as Escrituras, porque é o que embasa esse movimento. É um movimento claramente cristão. É um movimento religioso. Sim, ele é cristão, eu gosto de falar, porque não está vinculado a nenhuma religião, nenhuma denominação, né? Mas tanto católicos quanto qualquer uma das ecumênico, digamos assim. E não precisa, se a pessoa, tem muito ateu que participa, porque, voltando mais um pouco, eu já deixo você falar, Cleber. Tranquilo, pode. Você é confrontado, a espiritualidade está ali, e isso é escancarado, ninguém esconde isso, né? Mas a pessoa às vezes não está buscando, nem está buscando isso, né? Ainda assim ela vai ser impactada por esse evento dos Legendários, por esse top, né? Essa imersão de 72 horas, porque não é só tratada de espiritualidade, é tratada, mais do que isso, é tratado do caráter do homem, né? Os valores, os princípios, aquilo que às vezes ele está deixando. O top é subir a montanha, que é uma metáfora, eu entendo como uma metáfora, durante 72 horas. Isso. Jejum? Não. Jejum não. Alimentação. Exaustão? Depende do... Quer falar um pouco, Cleber? Vamos revisando? Exaustão depende muito do físico mesmo do homem, né? Até hoje são exigidos exames e comprovações que o homem está bem fisicamente, principalmente cardíaco, para poder participar. Se o cara vai despreparado, não tem uma rotina nenhuma de exercício, não se prepara um pouquinho, ele vai sofrer um pouquinho mais. Mas eu, por exemplo, sou um exemplo que qualquer pessoa pode subir. Eu sou transplantado renal há 10 anos. Quando eu subi, fazia poucos anos que eu tinha feito transplante. E para mim, eu consegui passar pelo desafio, e a parte física mesmo não me pegou muito. Me pegou muito a parte espiritual, que era o que eu estava buscando na época que eu subi, né? Então, você falou que você é transplantado. Sim. Foi a tua condição física que te levou a buscar, porque costuma-se dizer que a gente busca Deus não pelo amor, né? A gente busca pela dor. Quando você passa uma experiência de UTI, que quem já viveu isso, você acaba tendo um pouco mais de espiritualidade, porque você acaba, vamos dizer assim, não existe ateu quando está caindo um avião, por exemplo, né? Todo mundo fala, meu Deus, salva. Não existe ateu quando você está numa UTI à beira da morte. Você vai clamar por uma ajuda. E Deus vai responder quando você clama, né? Claro que existem casos e casos, mas no meu caso Deus me respondeu e me trouxe. E eu não tenho como eu virar as costas para Ele e falar, não, Deus não existe, não é por causa dele. Eu faço as coisas, procuro fazer o melhor para sempre servir como se fosse para Deus. E como que você chegou até o movimento? Eu recebi um convite através de um amigo da família, né? E hoje ele não mora em Guarapuava, mora em Balneário, já faz alguns anos. Na época eu estava
magoado com a igreja, vamos dizer assim, afastado da igreja. E, na verdade, não é com a igreja, as pessoas, né? Tudo é pessoas, a gente tem relacionamento, a gente convive, de repente você tá bem, de repente você discorda, me ofendi, se afasta. E na época eu estava buscando, tipo assim, Deus, eu quero ter um contato direto com o Senhor, quero ter uma experiência real, sem interferência religiosa, sem que tivesse alguém falando comigo. E eu comecei a colocar isso em oração, e aí esse amigo da família, que mora em Balneário, também estava em oração lá, e Deus pôs meu nome na cabeça dele lá em oração. Isso pode dizer que é uma coisa espiritual. Uma conexão. Espiritual. E aí eu tive essa resposta que ele ligou para mim e falou, eu tenho um movimento aqui que eu participei e fez muito sentido para mim e eu creio que vai ser bom para você. E ele me explicou um pouco, falei, eu quero, porque é o que eu procuro. Quando ele falou que era interdenominacional, não é ligado a nenhuma igreja específica, é cristão e a gente vai para um desafio, eu falei, eu quero. E aí que eu fui conhecer o Legendários, né, que eu fui para a montanha. Na época não tinha toda essa mídia que existe hoje sendo Legendários. Né, era bem assim, se conhecia porque alguém veio e falou mesmo, senão, tanto que eu fui pesquisar sobre, e na época eu fui convidado, eu me inscrevi, eu nem busquei mais informações, eu falei, eu quero viver a experiência 100%, não quero saber de nada, quero descobrir lá, e foi uma escolha muito boa, lá eu tive realmente esse contato com Deus, independente de uma igreja, ou de um pastor, ou de alguém, Deus, eu e Deus. E com você? Também fui convidado por um amigo, também em 2022, em maio, um amigo de longa data, amigo de infância da minha esposa é de Curitiba, mas eu conheci ele já quando morei em Curitiba estudando, a gente ficou muito amigo, e ele sabia que eu me interessaria por essa questão de aventura, de acampamento e tal, me conhecia já e também pela pegada espiritual. E ele foi convidado, ele não tinha feito ainda, foi convidado por um compadre dele, e também me ligou. Tem um negócio aí, um acampamento. Também, a mesma coisa que o Kleber falou, a gente sabia muito pouco, né? Não se tinha projeção de mídia nenhuma, né? Era muito pequeno na época, né? Tanto que o nosso número é 20 mil e alguma coisa, cada legendário recebe um número, né? Que daí e hoje está em 160 mil, mais ou menos. Então era muito modesto ainda, né? Esse número é mundial, né? Pois é, quando vocês falam top, que é subir a montanha, acho que tem uma tradução, uma sigla, né? Top. Não, é assim, o nome original é REC. Eles tiveram que mudar por uma questão de direitos autorais, alguma coisa assim, faz uns dois anos acho que mudou para top. Top não tem um significado lá, mas é Track Outdoor de Potencial. Tiveram que, enfim, adaptarem, mas o nome original que eu gosto muito é REC, R-E-C, vem do espanhol, significa reto, que é uma palavra que significa desafio, reto extremo de caráter. Então eu gosto desse nome porque ele explica muito do que acontece. A gente é extremamente desafiado no seu caráter. Então, essa palavra extremo, ela me remete justamente a essas 72 horas, que isso não é uma estratégia porque você, uma vez que o teu físico esteja fragilizado, cansaço, uma alimentação leve, enfim, tudo isso não é uma estratégia porque eu acho que a tua mente ela fica mais sutil, então ela fica mais receptiva àquilo que vai ser colocado em vivência, em palestra e tudo mais, é isso. Exatamente, é exatamente isso. O homem, gênero masculino, raramente vai buscar as profundezas da sua alma, vasculhar no seu coração o que tem ali. A gente não é assim, a gente é muito burro para isso, a gente é muito superficial, a gente é muito imediato, muito prático, né? E diferente da mulher. Então, essa que foi a sacada do fundador do Chaputsu, de levar esses homens para longe. A montanha realmente é um sentido figurado, mas normalmente tem alguma coisa de sempre estar na natureza, sempre estar longe do barulho, digamos assim. E submeter realmente a algumas atividades dinâmicas que de fato tornem o homem mais vulnerável e afaste ele daquilo que a força física. Então ele fica realmente mais vulnerável, mais fragilizado, porque é a casca que precisa quebrar no homem para que a gente chegue no nosso coração peludo. Entendeu? Tá, tudo bem. Mas eu acho assim que vocês colocam o homem como um negócio muito forte, entendeu? Sim. Muito, muito forte.
e a mulher já fica numa condição de mais fragilidade. É. Eu discordo disso, que a mulher é o chamado sexo frágil e o homem tem que ser o provedor, tem que ser o macho man, entendeu? Eu discordo em partes. É o seguinte, a gente fala muito de homem, de homem, de homem. Não, pelo contrário, é justamente o foco que Homem de ferro. a gente fala. O programa é justamente para o homem, porque o homem é tradicionalmente o problema. O homem é tradicionalmente que precisa ser tratado, ele que precisa desse chacoalhão, como eu falei no início. As mulheres têm uma sensibilidade, uma preocupação muito maior com o lar, com a família, com a criação dos filhos. E o homem, infelizmente, não. Ele precisa de claro, alguns mais, alguns menos, mas em geral, nós homens precisamos ser puxados pela orelha mesmo, né? Então, esse movimento foi criado para isso, para puxar a orelha do homem que precisa... Meia culpa? Sim, exato. Chefe Putz, enquanto homem, percebeu que nós homens precisamos mudar. O padrão bíblico, Deus nos criou para sermos... eu não posso usar o nome chefe de família, porque você vai se sentir ofendida, mas biblicamente tem esse papel do homem, de ser não chefe mandão, autoritário, pelo contrário, mas o responsável, exatamente o que carrega a responsabilidade que Em outras palavras, o homem o mais fardo da família. A mulher como frágil, eu entendo... Sensível. Eu entendo como mais sensível, exatamente, como mais sensitiva, né? Como mais... Sim. Então, é uma coisa nobre. Nós não temos isso, infelizmente. Precisamos, voltando lá para a dinâmica, precisamos quebrar essa casca para conseguir olhar para dentro, entendeu? Eu acho que é uma questão cultural, porque você vê o seguinte, nós fomos criados justamente para isso. A mulher ser mãe, dona de casa, o homem ser o provedor, o forte, o chefe da família, como você acabou de falar. E o que eu percebo, então, no movimento, é uma reversão desse quadro. É você, enquanto homem masculino, assumir a tua culpa de que eu sou culpado por se há uma separação, um divórcio. A maior causa é por algum tipo de marcada do homem. Então, é você se redefinir, você se reinventar enquanto ser humano. É isso. Eu não diria reinventar, eu diria resetar. É diferente. Reinventar seria uma coisa nova. Então, é uma nova cultura. Resetar é voltar, porque nunca foi diferente, nunca vai mudar. As escrituras vão ser assim, não tem que modernizar nada. Elas estão perfeitas como elas estão. E o papel bíblico do homem é justamente isso. Então, é resetar, é voltar como deveria ser. Que não, volto a dizer, não é machismo, é papel diferente que o homem tem da mulher. E é a responsabilidade pela criação dos filhos, a responsabilidade pelo casamento, a responsabilidade por, como eu falei no início, por amar a esposa a ponto de entregar sua vida por ela. Então, tudo isso está na Bíblia, né? Eu não vejo machismo nisso, eu vejo, na verdade, uma enorme responsabilidade que os homens têm negligenciado. A Bíblia é uma questão de interpretação, né? Mas, sim e não, né? Não é tão livre a interpretação, né? Mas, enfim. Tá. Um de vocês pode me falar, por exemplo, um caso assim, que tenha chocado bastante, assim, de um depoimento de uma pessoa que esteja participando, que esteja nessa imersão e que de repente acordou, entre todas as aspas, para uma nova vida? Tem um caso de um homem agora que subiu nesse último top aqui de Guarapuava. Ele foi pro desafio, né? E aí no final ele contou para nós e inclusive ele entregou um objeto. Ele chegou e falou: ó, eu vim para esse desafio porque para mim era uma última saída. Ele estava numa depressão, ele não estava se sentindo mais capaz de sustentar o lar, tal, esposa, situações de trabalho, tudo. E ele levou uma corda junto para a montanha. E ele falou: se não fizer sentido para mim, eu não volto. Eu vou usar essa corda aqui e acabou tudo. E aí na volta ele veio muito emocionado, entregou a corda, contou isso e mostrou lá a
despedida já da vida, vamos dizer assim, e entregou essa corda para nós. Então, essa corda é um símbolo muito forte do resultado, não só ligado, claro, à família, porque a esposa ganhou o marido de volta, Sim. né? Mas quantos e quantos homens hoje não passam por um momento assim, e às vezes por essa casca dura, assim como o Egon falou, né? Fica ali, não abre para ninguém e acaba indo até o fim. Não dá tempo dele entregar a corda. Então, esse para mim é um dos testemunhos mais fortes. Tem diversos testemunhos, mas esse foi um muito marcante, porque você poder ver uma pessoa que ela já estava decidida a vir e abandonar essa ideia e resolver, não, Encontrar um eu novo vou sentido, seguir. né? Então, resetou, né? Voltou a viver conforme a vontade de Deus para a vida dele. Né? Bem, uma das coisas que me chama a atenção também é a questão financeira. Para você fazer essa imersão, o valor é bem valorizado, né, financeiramente. Isso é um privilégio para quem tem uma classe, pertence a uma classe mais abastada? Eu concordo com você que ele é muito caro. Deveria ser mais barato, isso infelizmente não está na nossa mão. Ele exclui, né? Tem algum, sim, hoje custa em torno de R$1.700 a inscrição para participar, né? Saiu na mídia muita coisa de 5 mil, de 80, viu na Globo acho que saiu 80 mil, enfim, tanto faz. Tem muita especulação em torno disso, mas aí tem muita em verdade. Mas a inscrição é basicamente padrão no Brasil inteiro, por volta de R$1.700. Muitas pessoas quer dizer, quem realmente tiver interesse, procurar algum legendário, é muito frequente acontecer vaquinha, acontecer um ajudar o outro. Um ajuda o outro. Isso, então tem muita gente que não tem condição que acaba participando. No último top aí, teve vários assim nessa condição. Então, que não desista, o valor dá para parcelar em 10 vezes, inclusive, no pagamento lá no ato da inscrição. Mas eu concordo, eu gostaria que fosse mais barato também, seria muito mais fácil convencer pessoas a participar. Só terminando, é uma estrutura grande, é um movimento global. Isso que eu ia perguntar. Em média, quantas pessoas participam, né? Uhum. E por núcleo, por temporada, não Sim. sei como que é o termo correto. E para onde vai esse dinheiro? Sim. É para custeio da própria imersão. Legendários é uma marca global, né, com proteção de marca, com toda a cautela que eles têm, produtos promocionais, tem que ser oficial, tem tudo isso, né, para evitar pirataria, enfim. Uma boa fatia desse dinheiro vai para a sede, vai para a Global, que hoje fica sediada na Flórida, né. O chap, esse guatemalteco, ele mora na Flórida e tem o movimento Legendários espalhado quase em todos os continentes, então já tem algumas pistas na Europa, tem na Ásia, no Japão e teve agora a África no final do ano passado, na Angola. E daí, principalmente na América Latina, muito forte, e Estados Unidos também, Canadá. Canadá não sei, mas enfim. Então tem uma estrutura por trás de pessoal, de viagens, de abertura de pistas, enfim. Não estou nem justificando porque eu não tenho acesso a esses números e não me interessam tanto, mas existe realmente todo o material e todo o preparo então, além dessa fatia grande que vai para o global, é o custeio do próprio evento, né? Que tem alimentação, tem transporte, né? Que tem a segurança, né? Tudo que envolve, né? Infraestrutura. Vocês vão ter agora um curso, alguma coisa nesse sentido? Agora em março? Um top. Não, um top. Top. Isso. Quando que é? Teremos agora o próximo top de 5 a 8 de março. É em Guarapuava. Guarapuava. Trek Entre Rios, né? Que é o nome da nossa pista aqui de Guarapuava. Até tem o brasão dela aqui, né? O nosso brasão, ele tem aqui 2 rios e ele é baseado... tem uma homenagem a Entre Rios, que é a região nossa. Mas esses 2 rios aqui, a gente está falando dos rios que fluem do trono e do cordeiro, que é em Apocalipse 22:1. Né? Então, esses 2 rios, que é rios de água viva, que é um Espírito Santo que vem. Então, a gente usou esse nome, ele tem esse duplo sentido, que liga com a palavra, mas também homenageia a nossa terra, aqui, nossa região. Por que o laranja? O primeiro top, os primeiros lá no início, há 11 anos atrás, a farda, a gente chama isso de farda, né? Era cinza, era mais discreta. Eu até acho que talvez era mais bonito. Mas aí... Concordo, acho. não chamava tanta atenção. Mais sóbrio, né? Mais sóbrio.
mais elegante. Mas aí, justamente para chamar um pouco a atenção, né, foi mudado para laranja e também porque tem uma correlação com resgate, né? Então, além de resgate de vida e de almas, que é o que acontece muitas vezes, como o Kleber acabou de citar o testemunho do nosso irmão aí, cada vez mais, já tem alguns anos, o Movimento Legendários, como estrutura global mesmo, tem uma estrutura de organização para ajudar em calamidades públicas junto com a Defesa Civil, né? Então, fomos muito atuantes, como nós estivemos lá também, mas como movimento, vários lugares do Brasil estiveram no Rio Grande do Sul, ajudando nas enchentes. Agora, no Rio Bonito e Iguaçu, teve uma atuação bastante forte também do movimento, do Goixim, quando teve alagamento. Então, o movimento, o grupo, as sedes são chamadas quando acontece alguma situação assim para ajudar as pessoas, ajudar com vaquinha, ajudar com mão de obra. Tá, para a gente ir encerrando, vocês dois fizeram a imersão, tal, assim como outras pessoas. Em Guarapuava tem uma ideia de mais ou menos quantas pessoas já fizeram e como que vocês fazem para que vamos usar o termo bíblico, né, já que a gente está falando bastante em Bíblia, para que essa ovelha não se afaste do rebanho. Em Guarapuava, hoje, que a gente tem um grupo de legendários de Guarapuava, mas também tem um pessoal da região, Candói, Turvo, Existe uma Pitanga. coordenação? Existe, a gente é abaixo de uma coordenação, né? A nossa coordenação vem de Cascavel, que é o oeste, também coordena outras cidades lá. Mas em Guarapuava, a gente tem outras cidades que tem legendários que acompanham o nosso grupo, né? E a gente, aqui em Guarapuava, inclusive, que a gente surgiu com essa ideia de se reunir semanalmente para trocar experiências da montanha e também essa parte às vezes o cara ele foi para a montanha, ele viveu a experiência lá, porque a gente até para deixar bem claro, né, a montanha é o começo, o cara sobe lá, às vezes ele dá de cara com um monte de coisa da vida dele que ele precisa mudar e ser transformado. Monstros, né? A gente vai e pensa assim, não, eu vou subir lá e eu vou encontrar a luz. Aí você chega lá, você se vê e você vê o que você está fazendo às vezes com a tua família e coisas que você precisa mudar. E aí quando volta com uma mentalidade de servir. Então a maior instrução que a gente tem na montanha é, se você é de alguma igreja, volte aonde você frequenta, procure seu padre, seu pastor, seu líder religioso e diga, eu quero servir na igreja, eu quero ajudar, eu quero estar próximo. Porque a ideia é fortalecer onde a pessoa vai, também não é tirar ninguém da igreja que ela vai. Mas paralelo a isso, a gente se reúne como legendários todas as terças-feiras para falar, para louvar, para cantar, para passar uma palavra e às vezes nessas reuniões também sempre tem um outro irmão conversando ali e abre alguma situação que precisa de ajuda e tal e a gente ora. Existe e a gente uma sede? Não é uma sede. A gente se reúne, tem um local específico que é uma chácara aqui em Guarapuava, mas não é especificamente uma sede, a gente pode se reunir em qualquer lugar. Se reunir em vários lugares. Mas aí como já foi ficando marcado o local e tem pessoal de fora que passa e chega, então a gente tem um lugar ali, mas não que seja tipo, lá é dos legendários. É um salão de festa aleatório, né? Vamos dizer assim. Bom, mais alguma coisa que vocês queiram esclarecer, queiram comentar? Não, eu acho que como a maioria das coisas quando sai na grande mídia tem muitas distorções, então eu queria realmente que as pessoas que estivessem interessadas procurassem a gente, que até quero deixar meu telefone talvez na matéria, Sim. né? Para tirar dúvidas sobre o movimento como um todo, sobre o nosso próximo tópico, cujas inscrições estão abertas, já temos alguns inscritos e ainda tem vagas. Quem quiser fazer, procura pelo Pelo Instagram. Eu tenho Instagram Legendários Guarapuava, né? Dá para colocar ali também. Sim. E ali vai ter o link de inscrição, faz inscrição pela internet. E 5 a 8 de março vai ser o segundo evento que acontece aqui em Guarapuava, né? Então eu queria realmente estender o convite e deixar os homens aí de plantão que sintam você questionou muito essa questão de esforço físico e tal. Acho que é um chamariz para os homens. A maioria dos homens gostam de aventura, gostam de acampamento, e se não gostavam, passam a gostar, porque é uma coisa legal o contato com a natureza. E toda essa... Então tem essa finalidade também, né? De realmente atrair algo que seja mais
assim, atraente ao homem, né? Algo que diferente de igreja ou às vezes o cara está buscando, está precisando um alimento espiritual ou uma reaproximação, né? Uma conexão, Uma né? conexão, rever isso, né? Mas de uma maneira junto com a natureza, passando por desafios físicos. Então tem justamente essa finalidade de chamar o homem, né? Então homens se sintam convidados e as inscrições estão abertas. E se por acaso você quer participar do top, né, do Legendários, mas você acha que não tem o recurso, procure ajuda da mesma forma, que a gente vai dar um jeito. E às vezes o cara até tem um valor, não tem um valor total, procure, a gente dá um jeito. E parte de equipamentos que vai precisar para subir a montanha, né, que tem que ter um certo equipamento, Sim. a gente consegue, com a própria manada que a gente chama, né, equipamentos para ajudar. Então, tipo, não deixe que nenhum empecilho surja que possa atrapalhar uma abertura, às vezes, para poder salvar a vida, né? A vida é o principal, né? Se o cara não viver, ele não consegue cuidar da família dele. E a vida vem, às vezes, através do tratamento interno. Com certeza. Então, para que tenha esse tratamento interno, venha, peça ajuda aqui, todos homens normal. Eu não sou líder religioso de nada, pastor nada. O erro também não é nada. A gente é apenas homens que decidiu viver uma vida com Cristo e Deus tem colocado pessoas no nosso caminho que abrem o coração e são ajudados. Então, que se você está ouvindo isso aqui e precisa de ajuda, procure. Procure um legendário aí que vai chegar até nós ou procure ajuda. De alguma forma, não deixe que às vezes um preconceito possa, né, trazer uma restauração, alguma coisa. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Nós que agradecemos pela recepção, pelo convite, pelo café, pela água. Obrigado pela abertura. Obrigada a você que nos acompanhou até agora e até a próxima.